Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Rosenberg Brito, pastor presidente do Ministério Glória de Deus. Estou aqui em mais um momento para desfrutarmos e compartilharmos das informações que o Senhor tem trazido aos nossos corações. No início da semana havíamos postado uma enquete na nossa página, no Facebook, Acervo da Glória. E a pergunta foi: por que o azeite da viúva foi multiplicado? O texto em questão está em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2, aonde narra a necessidade da viúva pelos credores que à sua porta estava de pagar a dívida que havia permanecido ou que havia ficado com a morte do seu marido. Observem bem que para que ela pudesse ter essa atitude, precisam pelo menos quatro aspectos serem percebidos. Observem bem. Em Êxodo, capítulo de número 20, quando Moisés havia recebido os 10 mandamentos, lá foi estabelecido uma organização para que o povo pudesse ter um padrão de conduta assim, a fim de permitir que Deus pudesse ser visualizado ou vislumbrado ou reverenciado acima de qualquer coisa. Os mandamentos haviam sido estabelecidos e esses mandamentos que foram dados em Êxodo capítulo de número 20 foi muito bem especificado no Novo Testamento, quando Jesus, o Filho de Deus, havia estado sobre a terra e havia ensinado. Você vai encontrar esses textos tanto em Mateus capítulo 19, versículo 19, quanto em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo de número 12. E observem uma coisa: quando havia sido estabelecido e o próprio Filho de Deus havia recebido uma pergunta, e a pergunta fora: qual seria o maior mandamento? Ali o Filho de Deus especifica: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Em Mateus capítulo de número 19, versículo 19, narra ou pelo menos coloca de forma ordenada os mandamentos que havia sido dado em Êxodo capítulo de número 20, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que possa ser prolongados os teus dias sobre a face da terra. Seguindo, assim, de forma padronizada os mandamentos, vem: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro dos mandamentos estabelecidos por Deus e assim dado a Moisés, o Filho de Deus estava, mais uma vez, descrevendo o que o povo precisava ter como ordenança para que a sua vida tivesse um padrão e assim viesse a ser seguido. Observe que Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo de número 13, versículo de número 1, diz o seguinte: submetei a todas as autoridades, pois todas elas foram preparadas e separadas por Deus. Então, os 4 aspectos que precisamos observar: amar a Deus acima de todas as coisas, amar, honrar pai e mãe, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o 4, nos submeter a toda a autoridade. Então, quando a viúva procurou o profeta, ele havia feito uma pergunta: diga-me o que tens em casa. Olha, quando Samuel estava dirigindo, regendo e julgando a nação, pois a arca havia sido roubada pelos filisteus, ele, segundo a direção de Deus, estabeleceu uma escola chamada Escola de Profeta para que não viesse ser perdido a tradição, nem muito menos o respeito e reverência a Deus. Essa escola de profeta era uma escola estabelecida para que o povo pudesse ter todas as regras lembradas e passadas de pai para filho, a fim de que o povo não se esquecesse de Deus. Assim, Samuel ensinou, Elias, como discípulo, aprendeu, repassou para Eliseu, e agora Eliseu havia ensinado aos seus discípulos, e um dos discípulos morre. E quando morre, agora a esposa desse que morreu procura ele. E o texto diz: o teu servo. Ora, se ela disse: o teu servo morreu, ela automaticamente está dizendo que o que havia sido perdido não era tão somente um homem, mas sim um discípulo. Havia sido perdido um líder, havia sido perdido um marido, pois ela deu testemunho do que ele era. Então, quando o nosso querido irmão Eliseu pergunta: por que você está a me procurar? Diga-me o que tens em casa. E ela responde: não tenho nada, senão um pouco de azeite na botija. Esse azeite na botija era e precisava continuar sendo a única fonte de esperança, porque lei mosaica
falte tudo sobre a sua vida, falte tudo sobre a sua casa, falte tudo sobre o seu lar, mas não falte nunca na sua vida fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E assim, dito isso, especifica dizendo, assim como Arão narrou dizendo, que o azeite que estava sobre a sua cabeça estava jorrando, estava derramando, estava percorrendo a sua barba, a sua orla, o seu vestido. Assim estava Eliseu ensinando, falte tudo, mas nunca deixe faltar azeite, pois o azeite é um símbolo, um sinal da presença de Deus na vida daqueles que creem. Por que o azeite foi multiplicado? Porque existiu obediência. Obediência a Deus, obediência a pai e mãe, obediência ao seu próximo, obediência ao seu líder. E quando Deus observa isso, parabéns, você é um candidato para receber milagre. E assim aconteceu com essa viúva. Então, em nome de Jesus, queridos, gostou do texto? Gostou da explanação? Gostou? Então faz um favor, compartilha, curte, comenta, mostra a tua visão, porque estamos aqui para poder aprendermos e multiplicarmos o nosso conhecimento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa lhe abençoar mais e mais. Deus os abençoe.